Tudo bem, secretário? Seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio mais uma vez, hein? Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes da Band. Estamos aí à disposição. Secretário, na sexta-feira passada, o senhor anunciou, a administração Covas anunciou o novo plano cicloviário da cidade, não é isso? O que é que vai mudar nas ciclovias de São Paulo? As que já existem, algumas serão substituídas, novas vão surgir. Como é que vai ser a identificação da ciclovia na cidade? O que é que vai mudar e em quanto tempo as pessoas vão perceber alguma novidade pelas ruas e avenidas da capital? Bom, primeiro, as novidades já estão acontecendo porque nós já estamos fazendo as requalificações daquelas que, a princípio, já estariam dentro do novo plano cicloviário. Basicamente, nós vamos ter 173 quilômetros de novas ciclovias e ciclofaixas, fazendo as conexões com as existentes. Das existentes, nós vamos fazer um remanejamento de 24 quilômetros no total. 24 ruas, 12 quilômetros no total. Vou citar como um exemplo a Duque de Caxias. Ela deixa de estar nas bordas da via, ela passa aí para o canteiro central, para dar maior segurança tanto para o ciclista e para abrir espaço para o comerciante, colocando a zona azul para tentar revitalizar o comércio da região. Qual foi o principal mote do prefeito Bruno Covas? A importância do plano cicloviário é fazer com que a população utilize a bicicleta para chegar a um determinado ponto de transporte, ou uma estação de metrô, CPTM ou ônibus. Para isso, nós estamos com conversa com o pessoal do Estado, inclusive na questão de ampliar a quantidade de bicicletários no Estado de São Paulo. Com relação aos terminais, a SP Trans já está desenvolvendo projetos no sentido de colocar bicicletários para aguentar a demanda que nós esperamos que isso aconteça. Secretário, como é que fica a conscientização do motorista em São Paulo? Porque é uma convivência muito difícil mesmo com a ciclovia, é uma convivência muito difícil entre o ciclista e o motorista de ônibus, os motoristas de carro, enfim, táxi, aplicativo e o que for. A gente sabe que o trânsito de São Paulo é extremamente violento, é uma direção ofensiva que a gente faz aqui. As bicicletas ganharam muito espaço, eu uso bastante a ciclovia, mas ainda é uma relação muito complicada. Como é que, se o Estado vai ampliar a possibilidade de trânsito das bicicletas, como é que fica o trabalho de segurança nas vias e de segurança ao ciclista? Bom, estudos e dados mostram que aonde você coloca a ciclovia ou a ciclofaixa, o número de acidentes reduz com relação ao ciclista. Ou seja, quando você implanta uma ciclovia ou ciclofaixa, você já está trabalhando naquele conceito que é o plano do prefeito, o plano Visão Zero, no sentido de reduzir mortes por acidente na cidade de São Paulo. Precisamos fazer também campanhas de conscientização para a população entender o seguinte: todos nós somos pedestres. Independente daquilo que a gente esteja ocupando no momento, em algum momento do dia nós somos pedestres, que somos o elo mais fraco da roda. E o ciclista vem na linha seguinte, ou seja, a partir do momento que a população entender, e isso já está acontecendo, que a bicicleta é um modal de transporte importante para a cidade de São Paulo, porque se a gente não tiver ciclovia e ciclofaixa adequada para tentar tirar carro da rua, não sei mais quanto tempo demora para a cidade parar. Então, o que nós temos que inovar e dar condições para a população de São Paulo ir de forma segura de um ponto A ao ponto B. Essa tinta vermelha que a gente está mostrando aqui no YouTube não tem mais? Essa tem. Ontem eu passei em uma em Moema, me fugiu o nome da rua aqui agora. Foi aquela primeira feita na gestão Kassab. Eu não vou me lembrar agora o nome da rua. Ela sai na Avenida Ibirapuera ali, enfim. Não vou lembrar. Eu não sei se é Jurupis, eu não sei qual que é. Não vou me lembrar. Hoje vou citar o nome aqui, não é merchandising, nada, mas tem a padaria Bienal ali, enfim. E eu lembro o nome da padaria, mas não lembro o nome da rua ainda, como tá boa a coisa. Mas tem só essa faixa branca aqui, que segrega a parte dos carros da parte da bicicleta. Não tem a pintura vermelha. O conceito... A ciclofaixa jamais será vermelha, é isso? Não? Não é isso. Veja bem, ela é vermelha. Ela é vermelha nas bordas. Ela é vermelha nas bordas, para indicar a aproximação com a travessia, com ou uma travessa ou uma faixa de pedestre. O importante é com tinta antiderrapante agora,
para tentar evitar em dia de chuva. Estava sem tinta ainda. Porque ela ainda não deve estar pronta, ela ainda não deve estar concluída. O que a prefeitura está fazendo? Como você está tratando não só de bicicleta, como tem outros modais vindo, e a ideia é que utilizem também as ciclofaixas e as ciclovias, a prefeitura está fazendo um tratamento totalmente diferenciado com relação a isso. Ou seja, ela está tratando de guia, ela está tratando de sarjeta, ela está fresando, e ela está recapeando, ou seja, todas as ciclofaixas da cidade de São Paulo, elas virão com asfalto novinho. Não tem, por quê? Porque se você receber um patinete dentro dessa ciclofaixa, quanto mais liso for o pavimento, melhor é para o patinete, que tem uma rodinha muito pequena e muito inseguro. Então, o prefeito ele entendeu que o modal é importante, que a micromobilidade para a cidade de São Paulo é importante, e ele falou, bom, já que nós vamos fazer com a maior segurança possível. Para isso, ele destinou 325 milhões de reais para implantar esse plano como um todo. Secretário Edson Caram, outro assunto espinhoso da cidade aí diz respeito aos radares. A repórter Bruna Barbosa trouxe na semana passada aqui na Rádio Bandeirantes, em primeira mão, a informação de que hoje começa a fiscalização com radar em mais túneis de São Paulo. Está tudo mantido aí? Alguma informação adicional aí para o ouvinte da Rádio Bandeirantes? Não, está tudo mantido. O problema do radar no túnel é porque a quantidade de acidentes e a quantidade de mortes que estavam acontecendo dentro dos túneis era muito grande. Por quê? Porque a população sabe que lá dentro não tem nenhum controle de velocidade. O importante é dizer o seguinte, o radar está sendo colocado não no intuito de multar, e sim no intuito de reduzir a velocidade do usuário dentro do túnel. Para isso ele está sendo avisado por intermédio de faixas, painéis variáveis e por todo o sistema de comunicação. É importante entender quanto a população de São Paulo, respeitando todos os seus limites de velocidade e andando no trânsito com segurança, a quantidade de mortalidade vai diminuir. Respeitando uns aos outros. É isso que é importante. É isso que nós estamos trabalhando. E tem placa nos túneis aí avisando? Todos os túneis onde estão sendo implantados os radares hoje, eles estão com faixas indicativas de velocidade, informando que existe o radar em operação e, além de tudo, na entrada do túnel tem o painel indicando que o radar está funcionando. Até, pessoal, a Bruna me passou aqui, né? Sentido Ibirapuera do túnel Ayrton Senna, sentido Lapa na passagem da Roosevelt, no sentido centro do Max Pfeffer e nos dois sentidos do Maria Maluf. Então, quem está circulando... A partir de hoje, eles já estão operando. Para o ano que vem... A velocidade é? 50 km por hora. As multas estão caindo em São Paulo, secretário? O senhor está aplicando, o senhor não, né? A administração está aplicando menos multa? Graças a Deus. Estava aplicando? Muito bom. Isso é uma notícia muito boa, porque isso mostra que a população está entendendo aquilo que nós estamos fazendo, está indo junto com o trabalho que nós estamos fazendo no sentido da segurança. Nós temos, inclusive, um programa dentro da prefeitura, em conjunto com a Fundação Bloomberg e a WRI, que tem um site pedindo para que a população indique possíveis locais para se instalar radar, visando a maior segurança. Nós já temos 160 pedidos de radar dentro desse site. A quantidade de multas reduzindo significa que o respeito está sendo maior. E está diminuindo? Está diminuindo muito. E em contrapartida não está aumentando o número de acidente, vítima, gente morta... Ou sim? Não, vê bem. Porque o que está acontecendo, por exemplo, nas estradas federais, quando o presidente mandou desligar os radares móveis, caiu o número de multa, mas aumentou o número de acidentes e de pessoas mortas, que não é desejável também, né? Aí você está trabalhando contra a segurança. Nós estamos trabalhando sempre a favor da segurança. Nós não estamos tirando os radares. Inclusive, eu vou dar agora em primeira mão, a partir do ano que vem, começo de janeiro, a prefeitura vai fazer uma nova licitação de radares que vai permitir com que a cidade trabalhe com radares com tecnologia mais avançadas e colocando algo próximo de mais 300 pontos de radares na cidade. Mas não no intuito, é o que eu falo, nunca no intuito de multar, e sim no intuito de educar e preservar vidas. Então, nós não estamos tirando o radar e a quantidade de multas está caindo. Isso significa que a população está entendendo qual é a proposta da prefeitura.
segurança dentro do viário salva vidas. O radar está lá para isso, para salvar vidas. E essas sugestões da população foram levadas em conta para esses 300 foram levadas radares? Em conta exatamente. O senhor lembra algum de cabeça? Eu vou citar um de cabeça, Faria Lima, entre o trecho da Juscelino e 9 de Julho. Lá tem 2 pedidos de radar. E esses... Só tem um, né? Só tem um radar Só ali tem naquela um. região. Esses novos radares flagram moto também? Sim, o intuito principal é esse. A moto, ela é um dos fatores maiores. Este ano, pela primeira vez, a quantidade de mortes em moto foi maior do que a de pedestre. Isso assustou muito a prefeitura e aí nós fomos estudar e entender o porquê e o que estava acontecendo com isso. Não é à toa que o prefeito anunciou, junto com algumas empresas de aplicativo, que eles estariam abandonando aquele critério de bonificação por volume de entrega num espaço de tempo pequeno, que isso estava fazendo com que o motociclista desrespeitasse as leis de trânsito e acabasse colocando a vida dele em risco. Então, o trabalho dos radares é exatamente agora no sentido das motocicletas. E espaço segregado para moto, vai ter? Espaço segregado para moto, faixa exclusiva? Nós estamos trabalhando nesse sentido. O que acontece, nós temos um estudo que mostra que quando foi criado esse espaço segregado, a quantidade de acidentes aumentou e a quantidade de mortes aumentou, eu acho que em função deles se sentirem com maior liberdade para andar numa velocidade maior. Mas a partir do momento que eu vou ter um mecanismo para coibir esse excesso de velocidade, por que não voltar a pensar na segregação? Hoje, se você prestar atenção, eles já têm demarcado o espaço deles segregado, que é entre os carros. Isso. Que é exatamente... Que aumenta a insegurança do motorista, né? Exatamente. Não só do motorista, como do próprio motociclista. Então, é inseguro para todos. A hora que você segrega uma pista para moto, como você faz com a bicicleta, desde que o motociclista respeite o limite de velocidade, ele vai poder andar numa segurança maior. Para onde caberia isso em São Paulo? A CT está estudando quais são as vias. Talvez não nas vias expressas, talvez em vias laterais, exatamente que tire ele daquele trânsito violento e jogue ele para uma via mais tranquila, onde ele possa andar com maior segurança. Foi feito nas marginais, né, onde a moto saiu da pista expressa. Aliás, tem muita demanda de ouvinte aqui que às vezes nos pergunta, há alguma novidade sobre a circulação de motocicletas na pista expressa da Marginal do Pinheiros no sentido Interlagos? Porque ali é permitida ainda, né? Nesse lado da Marginal não tem proibição, né? Não, nesse lado da Marginal não tem proibição porque nós só temos uma pista que é a pista expressa. O prefeito Bruno Covas ele determinou que a gente fizesse um estudo marginais seguras. E dentro desse estudo Marginais Seguras, nós estamos estudando a segregação desses trechos onde só tem a pista expressa, criando a pista local. Para isso vai ter que ter um trabalho de pavimentação para você requalificar a queda d'água para não acumular água em uma das bordas. Fazendo a segregação, aí sim as motos vão para a pista local, como foi feito na Pinheiros sentido Castelo. Vale salientar, depois que foi implantado Pinheiros sentido Castelo, a quantidade de mortes reduziu em 80%, ou seja, nós tivemos uma única morte. Secretário, queria falar um pouquinho de arrecadação, qual é a expectativa? Porque se está acontecendo, está havendo uma redução na aplicação de multas, isso pode ter um impacto na arrecadação da cidade, mas se vai ampliar, se vão chegar aí mais 300 radares novos, como é que fica o equilíbrio entre a arrecadação e a gestão das vias? Bem, em nenhum momento você está pensando em arrecadação. Se você for analisar, quando nós assumimos a administração, a prefeitura arrecadava algo perto de 2 bilhões de reais em autuações. Esse ano, nós estamos arrecadando algo próximo a 1,5 bilhão de reais, ou seja, uma redução significativa, que para nós, é o que eu falo, se a gente arrecadasse zero, seria muito melhor. Por quê? Porque significa que a população está trabalhando naquele sentido da segurança. O fato de você colocar mais radar dentro da cidade não significa que você está pensando no aumento da arrecadação. Você está pensando no aumento da segurança. Todo o dinheiro investido, todo o dinheiro que a cidade de São Paulo hoje está recebendo em multa, ele está sendo revertido dentro do próprio sistema viário. Ou seja, por recap, para custeio da Companhia de Engenharia de Tráfego, para ações publicitárias,
para ações educativas. O importante é esse dinheiro, ele ficar dentro do sistema de transporte, do sistema de trânsito da cidade de São Paulo. Secretário, a licitação de ônibus finalmente saiu esse ano aí. O que é que vem de novidade no ano que vem? O que é que as pessoas vão perceber de mudança no sistema? Modo de pagamento, por exemplo. Tem alguma novidade no modo de pagamento para além do bilhete único? Bom, além do bilhete único, tem agora que você pode pagar com o teu celular, com o teu cartão, com aquele sistema NFC, ou até com o teu próprio relógio. A ideia é você criar a condição da população. Hoje nós temos só 4% dos usuários do sistema de transporte coletivo que pagam o sistema com dinheiro. A ideia é você motivar que eles deixem de usar o papel e passem a usar novas tecnologias. Uma outra tecnologia que já está sendo estudada para ser implantada é o QR Code. Você vai comprar crédito e através do QR Code você vai poder usar. Então, a ideia é fazer um desenvolvimento tecnológico no sistema de transporte muito grande. Por quê? Porque você, com o remanejamento de algumas linhas que você vai ter, você vai criar a condição de que os corredores andem numa velocidade maior. Hoje você tem aqueles mangueirões grandes de ônibus parado e a maioria deles vazios. Isso em horário de pico. Isso mostra que alguma coisa está errada dentro desse sistema e você tem que fazer essas correções e isso vai acontecer ao longo desse contrato. Além das novas tecnologias, tanto de motor, quanto a tecnologia embarcada dentro do próprio ônibus. USB, Wi-Fi dentro do ônibus, quer dizer, maior comodidade para o passageiro. Além da busca incessante atrás dos ônibus elétricos e das conversas que nós estamos tendo com o pessoal da China com relação a isso. Hoje, São Paulo já está operando com 15 ônibus elétricos e a partir do começo do ano que vem, nós vamos aumentar a frota para 18, ou seja, já é a maior cidade do Brasil com um sistema de ônibus elétrico totalmente a bateria operando e energia limpa. Tem alguma meta, secretário, para até o final do ano que vem? Chegar a quanto? A meta é até 2028 você chegar com emissão zero de CO2. Essa é a meta. Então, São Paulo está trabalhando nessa linha. A ideia é substituir a cada ano 10% da frota por ônibus novos. Então, esse é um grande ganho da população com relação ao novo sistema de transportes. E sobre a renovação da frota como um todo, não só para o ônibus elétrico, o que tem de ônibus novo para a população? Na administração, de quando o Bruno Covas assumiu até agora, já foram mais de 3 mil ônibus novos. No total, a administração João Dória e Bruno Covas já foram mais de 4 mil ônibus novos. Nós temos uma frota de aproximadamente 14 mil ônibus, nós ainda temos 10 mil ônibus a trocar. O contrato é um contrato de duração de 15 anos. Você é obrigado a trocar 10% da frota todo ano. Significa que nós vamos estar sempre operando com ônibus novos dentro da cidade de São Paulo. Tem muito ouvinte conversando conosco aqui, mandando perguntas para o secretário. Uma questão que não foi abordada aqui na entrevista ainda, secretário, até pergunto ao senhor, porque na semana passada o vice-presidente da Câmara Municipal de São Paulo, o vereador Milton Leite, esteve aqui no Bastidores do Poder da Rádio Bandeirantes para conversar conosco e falou exatamente sobre esse tema que tem sido mencionado aqui, que é a questão do transporte de aplicativo na cidade de São Paulo. O vereador nos disse que no ano que vem a Câmara Municipal vai voltar a discutir regras para o transporte por aplicativo aqui na cidade de São Paulo. E os ouvintes aqui perguntam se a limitação desses carros é uma alternativa. O que a Prefeitura pensa a respeito do tema, hein? Eu volto a dizer sempre aquilo que eu disse com relação à questão dos aplicativos, qualquer que seja ele. O aplicativo é um grande ganho para a população. Só que o que nós precisamos é de organização com relação a isso. Eu fiz um levantamento, nós temos mais de 500 mil carros inscritos na Secretaria da Fazenda para trabalhar com aplicativos dentro da cidade. Se você prestar atenção, desses 500 mil carros, a grande maioria deles é com chapa de fora da cidade de São Paulo, ou seja, são carros de locação. Então, é um engano você falar que você está tirando o carro da cidade. Muito pelo contrário, você está colocando mais carro na cidade. Porque aquele usuário que usava o seu carro para ir da sua casa para o seu local de trabalho, ele deixava o carro dele guardado na garagem enquanto ele estava trabalhando.
O carro de aplicativo não, ele fica rodando dentro da cidade de São Paulo. Então, no mínimo, você tem entre 80 e 100 mil carros por dia rodando dentro da cidade de São Paulo, às vezes rodando à toa e rodando vazio, sem ter a menor necessidade. Por isso, eu acho sim importante você trabalhar num sentido de organização e não porque na questão de limitação. Eu acho que como você tem a quantidade de táxis limitada dentro da cidade de São Paulo, você pode também trabalhar nessa mesma linha no sentido de organizar o trânsito como um todo. Então eu digo, o aplicativo ele é muito bem-vindo, mas precisamos colocar regras que às vezes não são aceitas por eles. Por exemplo, nós colocamos dentro da portaria a obrigatoriedade de fazer a vistoria nos carros, como é feito no táxi, para dar segurança para o cidadão. E quantos carros de aplicativo São Paulo comporta? Tem algum estudo da prefeitura? Se você trabalhar com um limite de até 60 mil, 50 mil carros, é aceitável. Ixi, mas nós devemos ter Mas são uns... 500 mil, Você tem 500, você tem 500 mil cadastrados, não é que 500 mil estão rodando simultaneamente. Esse é um sistema de rodízio, roda aproximadamente entre 80 a 100 mil por dia. Então não muda, a oferta continuaria mais ou menos. A oferta continuaria mais ou menos. Mas o mais importante, além da oferta, seria a organização. E mostrar para a população... Como que é essa organização, o senhor fala? Hoje você tem um aplicativo que ele é o soberano. Ele não aceita... Exatamente. Ele não aceita nada daquilo que a prefeitura determina. Por exemplo, é o que eu estava falando com relação à segurança do usuário. Hoje você pega um carro de aplicativo, você não sabe se esse carro está com pneu careca, que condições de freio ele está, que condições de motor ele está, se esse motorista ele está habilitado para o transporte de passageiro, porque pela lei ele é obrigado a ser um motorista habilitado para transporte de passageiro. Então, existem algumas regras de segurança para o usuário que não são cumpridas, mas elas não são cumpridas não porque a prefeitura não quer, porque assim a justiça determinou. A justiça dá ganho de causa para esses aplicativos nessas questões, o que é uma pena, porque nós estamos trabalhando contra essa segurança. Então, se a Câmara Municipal puder entrar dentro do debate e puder vir ajudar e acrescentar, é muito bem-vinda. Tem algum modelo de grandes cidades lá fora que também travam várias batalhas judiciais, inclusive com o Uber, para tentar organizar de alguma forma, limitar o serviço? Tem algum modelo que a prefeitura olha e fala, a gente quer fazer igual aqui? Não, a questão não é modelo. Eu vou citar o exemplo de Londres. Londres, por exemplo, proibiu a Uber de operar. Por quê? Porque ela não cumpre regras. Então, se você tem uma operadora que não gosta de cumprir regras, significa que ela não está pensando no bem comum. Ela está pensando nela. Então, todo sistema de comércio, porque isso é um comércio, todo sistema de comércio ele é muito bem-vindo para a cidade. Isso faz já a economia girar, isso te dá uma condição melhor, inclusive para a população e para o usuário. O fato é que a Uber ela não gosta de cumprir regras. Então, se você estipula as regras pensando na segurança do cidadão e ele não gosta de cumprir, por quê? Será que ele faz as análises corretas? Veja o exemplo da 99, daquele motorista que espancou a produtora. Quer dizer, qual era a ficha criminal desse motorista? Esse estudo a prefeitura não pode ter porque a justiça barrou. Eu acho isso um absurdo. E para os taxistas, secretário, tem alguma novidade surgindo? Eles reclamam muito de terem ficado para trás nessa discussão, né? Não de agora, de outras administrações também. Eles reclamam de excesso de regulação no mercado deles e de desregulamentação absoluta no mercado dos aplicativos. É possível fazer um encontro entre uma regulação um pouco maior para o aplicativo e uma desregulamentação para o taxista também? Eu tô tentando trabalhar nesse sentido, de tentar reorganizar a estrutura como um todo. Eu tentei implantar a bandeira 3. Não foi bem aceito. Não era uma boa, né? Não é, então, vamos lá. Eu acho que. Usuário, não é. Não, vê bem. Qual era a ideia da bandeira 3? Como você tem dentro dos aplicativos a bandeira progressiva, a ideia era fazer a mesma coisa para o táxi. Por quê? Em final de grandes eventos, o taxista não tem interesse. Secretário, entre nós já é assim. O senhor vai a um show aqui, o senhor não consegue pegar um táxi, por exemplo, no taxímetro. É preço fechado. Mas isso daí é proibido. Então, mas isso é proibido. Mas foi o que eu falei. O senhor não vai do ponto A ao ponto B a fiscalização em cima dessa questão, ela vai aumentar, porque isso é proibido. E o táxi que tiver
cobrando com bandeira fechada, o cidadão ele tem por obrigação de comunicar à secretaria. Ah, secretário, mas na hora de sair de um show, tomou lá 2 cervejas, 3 horas da manhã, você não vai procurar mas não o importa, DTP. as leis estão aí, as regras estão aí para serem cumpridas. Cabe muito ao trabalho da população nos ajudar, porque nós não estamos lá a todo momento. Agora, com relação aos taxistas, tem alguma novidade, não? Que o Rafael perguntou? Ainda não. Nós estamos trabalhando, eu estou conversando com o pessoal do Sinditax, estou conversando com eles no sentido de alguma reorganização com relação a táxi preto. Algumas coisas nós ainda estamos trabalhando. Por enquanto, nada decidido. Secretário Caram, obrigado pela visita aqui ao estúdio da Rádio Bandeirantes mais uma vez. Se a gente não se falar, acredito que vamos nos falar até o final do ano, né? Eu espero que sim. Tem muita coisa acontecendo mas enfim, talvez não pessoalmente. Boas festas para o senhor e nós voltamos a conversar aí proximamente aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Obrigado a todos, obrigado ouvintes, obrigado pela oportunidade que vocês me deram.